Olá para você, eu sou Roseli Wagner, consteladora, terapeuta e mentora sistêmica, também proprietária do IBEP-RW, que é o Instituto Brasileiro do Empoderamento Pessoal, que é uma empresa de treinamentos e consultoria na área do desenvolvimento humano. Eu sou especialista na área de reconexão com o poder pessoal, na reconexão do poder, no potencial pleno. Né? Todas as pessoas, todos os seres humanos, ao longo da história, principalmente da minha própria trajetória de vida, como experiência na área da psicoterapia, vem se provando o quanto o ser humano está desconectado da sua própria essência. E isso faz se perder tanto e atrair tanto sofrimento, tantos problemas na sua trajetória de vida, em qualquer área da vida, que pode ser a vida pessoal, profissional, financeira, saúde, os relacionamentos afetivos, e por aí vai, né? Essa desconexão, principalmente, é de forma inconsciente. Obviamente que se fosse consciente, você já teria resolvido os problemas, né? Então, eu estou aqui agora para deixar para você uma palestra, compartilhar um conteúdo relacionado aos conflitos com a alimentação, né? Distúrbios alimentares, assim como também a questão da anorexia, a bulimia e a anorexia. Mas qualquer distúrbio alimentar que tem causado conflitos e problemas na tua vida, né? Também, principalmente, essa questão pro sobrepeso, as pessoas que vivem brigando, não só sobrepeso, também tem a questão, raro, mas tem pessoas que têm vontade de, de engordar, de conseguir mais peso e não conseguem, assim como as pessoas que a grande maioria da população mundial sofre com os conflitos na questão de sobrepeso. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que fala sobre... Nós vamos fazer uma explicação mais rápida sobre essa questão, como você pode resolver esses conflitos usufruindo da visão sistêmica, né? Então, o tema da nossa palestra é distúrbios alimentares, mais os conflitos com o corpo e as soluções sistêmicas. Como eu já me apresentei, eu sou Roseli Wagner, auxilia pessoas na reconexão com o potencial pleno, relacionamento, saúde física, profissional, financeira, sexualidade e, principalmente, um novo olhar para a mesma vida, né? Então, da onde se baseia essa reflexão, ou essa demonstração, inclusive com provas da biologia, da ciência, da onde vem essa forma de olhar para a vida? Primeiro, baseado na ciência, neurociências, epigenética, biologia, coisa mais normal, que é a reprodução da espécie humana, né? Daí, de onde vem a visão sistêmica? Se baseia totalmente na biologia humana, na construção da biologia humana. Não tem nada de crendices, de adivinhação ou de acreditar nisso ou naquilo, mas simplesmente no que é a construção, a programação do ser da espécie humana. Então, os transtornos alimentares, principalmente, nós vamos falar fato por fato, coisa por coisa, conflito por conflito, mas assim, agora no caso, a bulimia e a anorexia. Uma primeira pergunta que eu faço para você: qual foi o primeiro alimento de todos nós, seres humanos? De onde nós recebemos o primeiro tipo de alimento?
durante a gestação, através do cordão umbilical que vinha da mamãe, não é? Então, a primeira referência com relação, a primeira programação que todo e qualquer ser da espécie humana, todo e qualquer ser animal, que ainda mais um animal mamífero, a primeira referência com relação à alimentação tem a ver com a figura materna, com a mãe, que é o ventre intrauterino, onde nós fomos gerados, né? E eu pergunto para você, como foi a tua fase intrauterina? A tua mãe pôde ter uma gravidez tranquila? Quando ela soube que ela estava grávida de você, como será que foi essa notícia para ela? Ela recebeu isso como algo alegre, algo que ela desejava muito, ou de repente, por algum momento, pode ter sido uma notícia que a assustou, que a deixou preocupada? Quantas e quantas e quantas e quantas milhares de situações, né, a nível mundial acontecem com essa questão quando uma mulher sabe, quando ela descobre que ela está grávida, né? Raras são as vezes em que uma gravidez é assim muito planejada, e ela ou principalmente às vezes até é planejada, mas nem sempre ela acontece no momento em que a mulher quer ou que o casal deseja, e sim quando o universo, quando as coisas estão prontas para acontecer. E, na sua grande maioria, se a gente for perguntar, basta pensar um pouquinho, de cada 1.000 pessoas, de cada 1.000 seres humanos vivos, quantos será que foram planejados para nascer? Será que dá 90%? Será que dá, aliás, será que dá 10%? Eu ia perguntar. Na verdade, eu acredito que não dá 5% de pessoas que foram planejadas para nascer. Elas simplesmente, a grande maioria aconteceu, claro, alguns casais assim, em função do ato sexual, mas às vezes não foi uma gravidez planejada. E aí já começa geralmente o primeiro conflito. Mas daí depende muito de como essa mulher se sentia, se ela, porque conforme a sensação, o comportamento, o lado emocional da mulher, ele reflete imediatamente no útero. O útero ele fica mais contraído quando a mulher está muito tenso, quando ela está preocupada, quando ela está com raiva ou sei lá, né? Os sentimentos negativos com relação a essa gestação, mesmo que muitas vezes até inconsciente, ele deixa o útero mais contraído e ele automaticamente essa alimentação dificulta chegar ao bebê, né? Assim como quando uma mulher fica muito feliz, obviamente ela se cuida mais, ela, né, é algo que fica mais saudável de chegar a essa alimentação de forma mais equilibrada para o bebê. Mas aí tem um segundo passo, que é a fase do zero, desde o momento de você nascer, a partir do momento do nascimento até os 2 anos, que é considerado dentro da psicologia a fase oral, que a programação é construída, a programação de todos os seres humanos ela é construída do 0 aos 7 anos de idade, né? Principalmente do 0 aos 5 anos. É muito importante. A criança, tudo, absolutamente tudo que ela vê, que ela sente no ambiente onde ela é criada, onde ela vive, tudo vai construindo a programação que ela leva para o resto da vida. Isso aconteceu com todos nós, inclusive com os nossos pais, com os nossos avós, com todos os seres da espécie humana que um dia já nasceram aqui no planeta Terra. Então, por que eu ressalvo? Parece uma coisa tão óbvia, tão boba, né, Roseli?
Mas é porque, geralmente, quando a gente vai falar sobre essas coisas, geralmente a gente só pensa a partir da gente e os nossos filhos. Mas nós temos que lembrar que nós também fomos criança um dia, né? Nós fomos bebê um dia. E aí eu pergunto, como foi? A tua mãe estava bem e tranquila nessa época, do 0 aos 2 anos de idade, que é considerada a fase oral? Por que que eu falo isso? Porque o leite tem o alimento para o corpo, que são as proteínas, caseínas, os carboidratos, e tudo que tem lá dentro para nos alimentar. Só que o leite carrega uma carga simbólica, que é a minha mãe, que é igual a preencher a alma, mais o afeto, carinho, atenção, segurança. Tudo isso vem do contato com a mãe. O que isso tem a ver com distúrbios alimentares? Querida pessoa que está me ouvindo, olha só, né? A nossa programação ela vai sendo construída conforme as primeiras experiências que nós temos com relação a tudo, né? Nesse caso, agora, nós estamos aqui falando sobre a alimentação, comida, né? E a primeira alimentação veio de quem? Da mamãe. E também o lado emocional vem junto, ele traz uma carga de informações no nosso DNA, o que significa receber o alimento, né? A primeira alimentação é a mãe que gera uma criança, mesmo que ela às vezes nem queira, uma gestação, se ela não interromper, ela vai sendo gerada, né? Mas depois ainda tem logo pós-parto, pós-nascimento, não precisa ser parto, pode ser, enfim, né? Como foi? A sua mãe estava tranquila? Né? Porque aqui embaixo até eu coloquei uma imagem, né, de produção do leite, da produção de leite e o estresse. Qual a relação, né? Temos que lembrar das nossas mães, mas também como você como mãe hoje, como está sendo essa amamentação? E aqui eu tenho um vídeo que eu vou inclusive deixar o link depois abaixo na descrição do meu vídeo, que eu não sei até se ele vai passar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, ele não, pelo jeito não está querendo rodar. Mas, enfim, tem uma experiência clássica na psicologia do macaquinho com uma mãe de arame, mas que dava leite, e uma outra peludinha fofinha sem leite. O que eu quero dizer com isso? Que depois vocês podem assistir esse vídeo na descrição abaixo, onde é uma experiência real da científica, desse cientista fazendo uma experiência, eles fizeram com macaquinhos, para experimentar, ver qual o grau de ligação que tinha o fato de ter, por exemplo, qual a diferença que daria entre um ser mamífero ser alimentado apenas com o leite, uma mãe de arame, mas que dava leite, e a outra mãe que era coberta com uma manta, coisa fofinha, né? Qual dos dois o macaquinho iria querer, né? Obviamente que ele corria lá na mãe de arame para sugar o leite, mas ele ficava a maior parte do tempo querendo a proteção, o sentimento de se sentir protegido, afagado e mais quentinho com aquela sensação de pele, aquela sensação de coisa fofa, né? Que é sentir o aconchego da mãe, a segurança da mãe, a proteção da mãe. Daí tem mais uma sequência, foi feito o seguinte também. Eles testaram esses próprios macaquinhos, soltar esses macaquinhos, então eles foram arrancados da mãe logo que nasceram. Significa assim, qual a experiência, quais os resultados do isolamento social, de arrancar o bebê da mãe, e daí então ele ser alimentado com a mãe de arame, né, leite com a mãe de arame, e a outra
fofinha. Mas depois dessa fase de amamentação, os resultados, as consequências também desse bebê que foi criado, gerado dessa forma. O que se percebeu é que esse bebê que foi criado arrancado, sem afeto, sem nada, ele apresentou graves sintomas de distúrbios mentais e totalmente desconectado de uma vida social. O outro, até que esse que conviveu com mais afeto, um pouquinho mais de proteção, ele até que teve menos problemas emocionais, mas também apresentava sintomas de depressão e outros quadros considerados de casos de psicologia, né? Casos de ajuda necessária com apoio psicológico para conseguir sobreviver. E isso vale para a vida humana também, porque nós somos mamíferos. Você pode assistir o vídeo, depois você vai entender, é um vídeo super curto, 2, 3 minutinhos só, você vai perceber o quanto faz sentido. Porque o ser da espécie humana, ele necessita de contato. O ser humano, ele é feito do mais emocional do que racional. Então, é muito simples de entender essa linha de raciocínio, lógica e biologia, né? Esse aqui é um outro vídeo que também prova sobre os perigos do sentimento de solidão, que, na verdade, também tem a ver com todas as programações, o sentimento de se sentir importante para os primeiros deuses da vida de uma criança, que é papai e mamãe, os adultos. Então, a necessidade do vínculo, o quanto isso é necessário e importante para o bebê, para o ser humano se desenvolver, né? E toda vez que tem um distúrbio alimentar, como a bulimia, anorexia, intolerância à lactose, ao glúten, que agora virou moda, né? Nossa, uns anos para cá, uma coisa assim, tá assim muito comum, infelizmente, se dizer que a criança descobriu que está com intolerância à lactose, intolerância a glúten e tudo mais. Assim como também tem pessoas, às vezes, de mais idade que têm esse problema, né? Inclusive, a diabetes também, né? Todos esses tipos de conflitos, você pode procurar que tem conflitos seríssimos com a mãe e no período da maternagem que começou esse conflito, e geralmente esse período como eu já falei antes, a fase oral, do 0 aos 2 anos de idade. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um pouco chocante, esse tipo de conversa, né? Essa forma de olhar para a vida, para esses tipos de conflitos. Quantas e quantas pessoas já fizeram, inclusive, cirurgia bariátrica e por causa de conflitos com o peso corporal, e quando viram, mais cedo ou mais tarde, acabaram voltando para o mesmo problema, né? Acabaram engordando de novo. Isso sem falar com todas as pessoas que vivem fazendo regimes, né? Para tentar regimes alimentares, para tentar manter o peso, de vir aquela bagunça de sanfona, né? Mas aonde é que está a origem, a real cura desse tipo de conflitos? Lá na primeira infância. Mas, Roseli, mas como assim? Hoje eu tenho 30 e não sei quantos anos, 20 e não sei quantos anos, 70 e quantos anos. Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou saber o que aconteceu lá na minha infância? Eu não vou dizer isso, olha, eu não sou nenhuma adivinha, eu não sou nenhuma bruxa, eu não sou nada. Mas, dentro da visão sistêmica e também da linguagem corporal neo-haitiana, assim como a nova medicina germânica, nós temos métodos, formas de abordagem para, através dessa leitura, toda essa linguagem aí que eu estou falando,
A gente sabe tudo o que aconteceu, o histórico de cada ser humano, né? Através do próprio desenho do corpo, através das palavras que a pessoa fala, e sim, enfim, são várias, inúmeras formas de se constatar o que e aonde aconteceu e qual época e principalmente aonde está a origem desse conflito. Por exemplo, as mães atuais, que às vezes estão lá amamentando o bebê, mas mexendo no celular e mexendo no computador ou mexendo várias coisas ao mesmo tempo. A criança, ela sempre percebe se ela é bem-vinda, se ela se sente importante para essa mãe ou não. Querida pessoa, eu preciso falar mais um detalhe. Eu não quero aqui dizer, eu não estou aqui para apontar de que as mães é que são culpadas de todos os problemas dos filhos, né? Porém, é muito fácil de compreender que quando uma mulher está muito mais conectada com as próprias dores, com os próprios conflitos, problemas não resolvidos, e ela concebe uma criança, automaticamente esse problema ele vai se repetir, ele vai persistir. Por quê? Porque o cérebro e a glândula pineal da criança, ela é muito mais aberta, ela é muito mais, ela conecta com todas as verdades que estão acontecendo dentro do ambiente onde a criança é gerada, onde ela é criada, né? Então, tudo que está acontecendo com a mamãe, a criança percebe com a mamãe e com o papai, mas principalmente neste caso aqui agora, nós estamos falando de alimentação. Obviamente que a primeira referência é a figura materna, mas, claro, daí tem o caso da mãe que falta, a mãe que morreu, a mãe que foi embora, sabe-se lá as outras razões de conflitos, também é óbvio que vai gerar também algum outro distúrbio, né? Lógico, isso, não existe uma regra pronta, uma fórmula pronta 100%, mas, né, a origem, geralmente você pode procurar que tenha alguma coisa a ver com essa primeira fase. Brigas com a alimentação são um reflexo inconsciente da raiva, sentimento de não ser importante o suficiente para essa mãe e então o alimento que vem dela, né? Anorexia, bulimia, outros distúrbios alimentares, pode procurar que está lá, né? A origem do conflito. Então, aqui nós vamos falar sobre a bulimia. Essas emoções negativas estão afetando, criando, desenvolvendo distúrbios alimentares. O que uma pessoa que sofre com anorexia, o que é o sentimento oculto, que muitas vezes ela nem sequer tem consciência, né? Muito menos nós todos, seres humanos, não somos ensinados nas faculdades, na religião, infelizmente não é ensinado nessa forma de olhar para os problemas, né? Porque a primeira coisa, que sempre é a coisa mais comum de se fazer, é apontar culpados externos. Ah, é o governo, é tal comida, é isso, é aquilo, é frescura, sabe? Menos o lado emocional. E o que significa? Eu estou falando assim de forma bem rápida, para esse vídeo não ficar longo demais, né? Mas alguns tópicos principais. A anorexia, qual é um sentimento que vai dentro dessa pessoa que sofre com a anorexia? Eu não como, me fecho, não quero você. Então, não parece uma criança mimada que está rebelde, que está cheia de mimimi, né? Que tem alguma revolta interna que ela não aceita tudo que está relacionado à comida, mas comida vem de mãe, alimentação vem da palavra mãe, né? Não é que vem da palavra, ela recorda, ela está ligada à figura materna. Então, quando eu tenho um conflito, mesmo que seja inconsciente com relação à mãe, há uma tendência eu me retrair desse tipo, de tudo que vem dela, tudo que vem que faça lembrar ela, né? Pode acontecer essa questão da anorexia. Eu lembro de um caso que eu tive há muitos anos atrás, que eu atendi, uma moça, em que o casal, ela era filha única, o casal estava muito preocupado com a menina, ela era uma jovem, 16 anos, se não me engano, ela tinha.
Mas naquele caso, ela estava, se apresentou assim, já é um pouco mais evoluído, que existia no casamento, a mãe, a mulher não era feliz, a mãe da menina não era feliz no relacionamento, porém, ela não tinha coragem de se separar e muitas vezes pensava, ela planejava cometer suicídio. Então, na visão sistêmica apareceu o seguinte, que a menina dizia assim, mãe, deixa que eu sumo por você, eu morro por você, né? É óbvio que é um amor tão grande, mas tão grande e inconsciente, que faz, inclusive, adoecer. E isso é a visão sistêmica, o Bert Helling nos prova isso, né? Então, muitas vezes, as crianças querem carregar, tentar solucionar os problemas dos pais, porém, aí acabam se automutilando dessa forma, né? Não, isso é uma das formas, né? A anorexia. A bulimia. Eu até como você, para fazer de conta que sou uma menina obediente, mas a minha raiva escondida de você me faz jogar tudo fora. Eu vomito você. Então, olha só, olha a imagem, né? Graças a Deus, assim, eu nunca vi, Roseli, nunca presenciei uma cena dessas, mas eu já escutei de muitos casos, inclusive atendi uma mulher que sofria muito com isso, dela é uma primeiro, é uma sensação de vazio interno, uma compulsão por comida, às vezes durante o dia até consegue se conter, mas à noite acorda desesperada e vai lá soltar a geladeira, come as escondidas, e depois fica com sentimento de culpa e fica essa briga e vai lá vomitar, enfim. Né? Tudo isso, quem conhece sabe o quanto isso é doloroso para a pessoa que sofre com isso. Além da briga com o corpo, né? Se ainda engole, tem alguma coisa que eu estou aceitando, mas no fundo eu não quero você dentro de mim. Então, né, é literalmente uma criança dentro de um corpo de adulto, brigando, conflitos com esse amor primário, que é, no caso, a mamãe. Todos os transtornos alimentares têm a ver com a fase oral e na relação com a mãe. Mãe é a primeira referência, experiência com o alimento e junto vem a carga simbólica. Por esta razão, também dizemos que de nada adianta fazer cirurgia bariátrica, que é tão delicada, e não estar em paz com a mãe ou mesmo com as memórias transgeracionais dos sofrimentos e vazios de mãe ao longo da sua história familiar até 7 gerações antes de você. Pode, inclusive, também ter muitas histórias de abuso sexual camuflado. Então, querida pessoa que está me assistindo, isso é uma situação, eu estou fazendo assim apenas alguns tópicos muito de forma relevante, as coisas mais sérias, porém, eu já atendi casos, infelizmente isso é muito comum, de crianças que são abusadas dentro de casa, molestadas, não precisa nem ser só abusadas especificamente, mas são molestadas e que elas tentam buscar a ajuda da mãe, mas a mãe faz de conta que não está vendo, né? Porque ela, por outro lado, eu sei que é meio grave, meio forte que eu vou falar, mas talvez você até já conheça situações assim, que muitas vezes uma mulher não está disponível para o marido, né? Porque ela não está disponível sexualmente, e ela dá graças a Deus que o marido sai de casa ou até acaba molestando as próprias filhas, os próprios filhos dentro de casa, infelizmente, é uma coisa assim que acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria, né? Então, qual é a solução? Primeira coisa, olhar para aquilo que é. Tem que ser olhado para cada história, tem que ser feita uma sessão de terapia, no caso, que eu mais uso para entender de forma mais profunda, é a visão sistêmica, uma sessão de constelação familiar, que pode ser feita tanto no atendimento individual quanto em grupo, e também pode ser feito online, né? Não é preciso ser só presencial. Eu tenho ferramentas para se trabalhar com atendimento online, programa de atendimento online.
E principalmente precisa ser olhado com muito respeito, com muito cuidado, delicadeza para a história familiar com relação à figura materna, a maternagem, a história da sua mãe, da mãe da sua mãe, da mãe da mãe, enfim, até 7 gerações a gente traz histórias, querendo ou não, né? Então, aqui seguem os meus contatos e vamos voltar aqui. Eu espero que você tenha conseguido entender, né, acompanhar um pouquinho da linha de raciocínio da visão sistêmica relacionada às questões de distúrbios alimentares, brigas com o corpo e também esse sentimento de vazio. Inclusive, eu estava falando ali, diabetes também está relacionado com o vazio de mãe. Todas as pessoas que têm muita compulsão por doce, que buscam muito doce, que tem uma necessidade extrema de estar com alguma coisa doce o tempo todo por perto, pode também fazer um rastreamento que tem algum conflito relacionado, uma dor emocional não curada com relação pode ser a própria mãe, como também pode ser uma lealdade parental, que a gente chama, ok? Então, aqui está um rápido resumo do que é visão sistêmica com relação a casos de distúrbios alimentares, porém, cada caso é um caso, cada pessoa é única, e somente durante uma sessão de constelação. Eu também trabalho com a nova medicina germânica, como já falei antes, da linguagem corporal, enfim, vários métodos terapêuticos que me ajudam a agilizar o diagnóstico e a também chegar na solução. O que é preciso fazer para você realmente se curar deste conflito que você possa estar vivendo ou que algum familiar, uma pessoa amada sua, conhecida sua, possa estar passando, ok? Fica aí o vídeo de hoje e até os próximos vídeos. Nós vamos estar falando sempre mais sobre as soluções sistêmicas diante de qualquer conflito. Ok? Gratidão, curta o vídeo, compartilhe, comente abaixo, que você vai estar me ajudando e também, ao mesmo tempo, é uma forma de compensar aquilo que eu posso ter te ajudar. Compartilhando, deixando o seu like, inscrevendo-se no meu canal, eu fico eternamente grata e profundamente grata a você. Gratidão e até o próximo vídeo.